Pessoal, você sabe, né? Quando a gente fala de quiropraxia, a gente fala com um especialista que entende muito do assunto. Júnior Pinho, nosso fisioterapeuta, já está aqui com a gente. Tudo bom? Seja bem-vindo sempre aqui no programa Doutor Me Consulta. Obrigado, Ellen, mais uma vez pelo convite. Para falar sobre tratamento de traumas, como a quiropraxia pode ajudar. Como é que ela pode ser aliada nisso, hein, doutor? Explica pra gente. Primeiramente, a quiropraxia ela entra também como uma prevenção, né? E ao mesmo tempo também como um tratamento. Toda vez que a gente tem um trauma, ou seja, tem uma lesão, tem um pós-cirúrgico, um pós-operatório, uma fratura, você concorda comigo que o corpo ele é uma estrutura? Não é? Sim. Se eu tenho uma fratura de joelho, consequentemente, toda essa musculatura envolvida e as alterações durante o processo do corpo vai surgir também. Então, o músculo vai puxar um quadril para um lado, a coluna vai ficar um pouquinho mais torta e assim sucessivamente. E como que a quiropraxia vai entrar nisso? Equilibrando isso, reorganizando. Então, a quiropraxia, sem dúvida, pós-trauma, ela é essencial. Quais os casos que o senhor mais acompanha que são comuns, que chegam de situações como essa? Prótese de joelho, né? Às vezes as pessoas, principalmente pessoas idosas, elas perdem ali a cartilagem, já tem um processo de artrose muito grande, já tem um contato ósseo e muitas vezes elas precisam fazer uma prótese de joelho, colocar uma prótese ali. E, consequentemente, o joelho ele vai perder um pouco a mobilidade, ele não vai ter uma mobilidade 100%. E essas pessoas, elas sentem muitas dores aonde? No quadril. Por quê? Porque vai descarregar o peso mais para um lado do que para o outro e, sem dúvida, elas vão ficar um pouco desequilibradas. Então, se a quiropraxia ela entra como? Tentando melhorar esses movimentos e melhorar essas dores e causar esse equilíbrio. Como é que se chega nesse denominador comum? Vamos fazer quiropraxia nesse tratamento para trauma ou pós-trauma para poder ajudar no desenvolvimento corporal da pessoa. Como é que se chega nesse consenso? Boa pergunta. O que é importante a gente entender? A quiropraxia ela não vai agir em cima do trauma. Ela vai agir principalmente nas regiões um pouco mais distais, nas articulações próximas, podemos se dizer assim. Então, o que a gente entende? O corpo, ele é, como eu falei, uma estrutura, como se fosse um carro, como você sempre dá essa analogia, não é? Então, se a pessoa Bateu, tem uma danifica. Se a pessoa tem uma fratura no joelho, uma fratura no tornozelo, ou em qualquer outra região, a gente entende como na quiropraxia, que o corpo ele sofre esse desequilíbrio. E a gente precisa fazer, de uma linguagem bem popular, alinhar ele. E aí a gente chega nesse denominador que o quê? Que a gente precisa causar esse equilíbrio. E aí as técnicas manuais, os ajustes na região lombar, uma liberação miofacial muitas vezes numa musculatura, vai melhorar esses movimentos. E esse trauma, né, essa cirurgia, esse paciente vai se reabilitar de uma maneira mais equilibrada. Tem pergunta aqui, você sabe, né? Quando o Júnior Pinho participa com a gente, tem participação. Vamos começar com a Alessandra, do Aparecida. Qualquer tipo de trauma pode ser tratado na quiropraxia, doutor? Sim. De um modo geral, sim. Por quê? Independente se colocou uma prótese na coluna, colocou uma prótese no joelho, fez uma cirurgia no punho, enfim. Como eu falei anteriormente, a quiropraxia ela vai tentar reorganizar todo o corpo, não só especificamente naquela determinada região que existe o trauma. Tem outra perguntinha aqui, é o Gustavo, do 31 de março. O tratamento é a longo prazo? É preciso várias sessões? Precisamos avaliar. Cada caso é um caso, né? Mas na maioria das vezes a gente vai necessitar de mais sessões, até porque muitas vezes aquele paciente ele está saindo, como nós falamos, de um trauma. Então muitas vezes a região está inchada, os ossos ainda não estão calcificados e consequentemente a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais em outras regiões e principalmente com a maneira ainda até mais suave, mais delicada para que a gente consiga causar esse equilíbrio. Mas respondendo a pergunta, sem dúvida, vai precisar de mais de uma sessão. Pronto, tem outra perguntinha aqui, interessante até, do William, do São Vicente. Sofri um acidente de carro, desde então nunca fiquei 100% da minha perna. A quiropraxia pode ajudar? Dependendo do tempo, sim. Não estou falando aqui que a gente vai conseguir recuperar muitas vezes o movimento pós-fratura relacionado a isso. Porque o que a gente entende? Quanto mais tempo passa para você recuperar o movimento de uma determinada região, mais difícil fica o tratamento. Mas a quiropraxia ela vai entrar como? Consequentemente, ele deve ter dor em outras determinadas regiões do corpo, porque sofreu esse desequilíbrio, ele já está me relatando que a perna dele não ficou justamente da maneira que ele queria, consequentemente ele deve estar descarregando o peso mais para um lado do que para o outro, e a quiropraxia vai tentar como?
melhorar principalmente os outros sintomas relacionados à coluna, quadril, enfim. Soltando um pouco essa musculatura, e aí a quiropraxia vai conseguir melhorar isso aí. Mas conseguir, talvez, devolver aquele movimento que ele já perdeu, dificilmente, dependendo do tempo, a gente vai conseguir. Para finalizar, a gente sempre fala isso, né, doutor? A quiropraxia, ela garante qualidade de vida para as pessoas. Quem faz uma vez quer fazer várias, porque é isso, causa esse bem-estar, né? Essa é a ideia, a gente equilibrar, a gente causar um bem-estar nas pessoas. Lembrando que a quiropraxia, gente, ela não só é os ajustes, não só é os estalos, né? A gente procura, como eu falei anteriormente, o equilíbrio. O corpo da gente é de equilíbrio, desde a parte mental, a parte estrutural, física, de um modo geral. Verdade. Obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima aqui com a gente, doutor. Obrigado a você pelo Tchau, convite. tchau.